meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o livro de matemática e geografia. Então, nós vamos falar hoje sobre a região centro-oeste, tá? Essa região que fica aqui bem no centro do nosso país. Então, aqui nós temos os estados e a população de cada estado. Então, Mato Grosso, 3.382.487 habitantes. Mato Grosso do Sul, 2.743.142 habitantes. Goiás, 6.860.047 e o Distrito Federal, 3.101.220 habitantes. Leia em voz alta os dados relativos à população dos estados dessa região e também do Distrito Federal. Qual é o estado mais populoso? É Goiás, né? E aqui nós temos, de acordo com o censo, em 2010, Cuiabá tem mais de 550 mil habitantes, mas em Mato Grosso há cidades bem menores, como as que vemos na tabela. Então, aqui nós temos algumas cidades do Mato Grosso, desse estado ali em cima. Então, Cuiabá, 551.098, Barra do Garças, 56.560, Água Boa, 20.886, Alto Araguaia, 15.649, Chapada dos Guimarães, 17.821 e Pontal do Araguaia, 5.395. Quantos habitantes o município da Chapada dos Guimarães deveria ter a menos para ficar com o mesmo número dos habitantes do Alto Araguaia? Então, quantos habitantes a menos que a Chapada dos Guimarães deveria ter para ficar com esse tanto aqui, ó, 15.649. Então, nós temos que fazer o quê? Uma conta de menos para saber a diferença, né? Então, aqui eu já me adiantei, tá? Montei a conta aqui, então é só a gente fazer essa conta. Uma conta de menos, tá? Então, número maior em cima, número menor embaixo, tá? 1 menos 4 não dá, eu tenho que emprestar. 11 menos 4, então eu pego, coloco 11 na cabeça e vou até o 4 na cabeça e vou até o 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7. 1 menos 4 não dá, eu tenho que emprestar. Ficou 11. 11 menos 4, 7 também. 7 menos 6, 1. Ponto, ponto, que nós temos 3 ordens, uma classe, né? 7 menos 5, 2 e 0. Então, quantos habitantes que a Chapada dos Guimarães deveria ter a menos? Então, 2.167 habitantes a menos. Então, aqui, os animais e suas medidas, né? Então, na região centro-oeste fica o Pantanal Mato Grossense, considerado a maior planície de inundação do planeta. É uma região com muitas chuvas e alagamentos periódicos, ocasionados pelo transbordamento de inúmeros córregos e lagos. Na época das chuvas, entre outubro e fevereiro, o Pantanal fica praticamente transitável por terra. Há uma impressionante diversidade na fauna e na flora do Pantanal. É nessa região que encontramos a onça-pintada e o jacaré do Pantanal. Então, aqui nós vamos ler sobre a onça-pintada primeiro, né? Então, a onça-pintada é mamífera, excelente nadadora e tem grande poder de caça. Esse animal carnívoro, nós já estudamos sobre cadeia alimentar no começo, né, do ano. Esse carnívoro que se alimenta de antas, capivaras, tamanduás e outros animais atinge 2,10 metros de comprimento e chega a pesar 150 quilos e a viver 25 anos, tá? Essa onça pintada. Aí nós temos o jacaré do Pantanal, que é um réptil que come peixe e outros animais aquáticos, pode chegar a 300 quilos na sua idade adulta e a 3 metros de comprimento e vive de 25 a 40 anos, tá? Então, aqui nós temos duas perguntinhas relacionadas a esse assunto.
qual é a diferença de comprimento entre uma onça pintada e um jacaré do Pantanal. Então, aqui nós temos que fazer os 3 metros do jacaré menos os 2 metros e 10 centímetros da onça, tá? Então, o que? Eu tinha 2 metros e 10 centímetros e 3 metros. Então, eu igualo aqui, né? Pra gente montar a conta, tá? Então, 0 menos 0, 0. 0 menos 1, não dá, eu tenho que emprestar. 10 menos 1, 9. 2 menos 2, 0. Então, aqui, qual a diferença de comprimento? É de 90 metros ou 90 centímetros. Quando eu coloco a vírgula, eu separo o metro do centímetro, tá? E qual é aproximadamente a diferença de peso entre esses dois animais na vida adulta? Então, o jacaré pesa 300 quilos e a onça 150. Para saber a diferença, eu faço conta de menos, né? 0 menos 0, 0. 0 menos 5 não dá, eu tenho que emprestar. 10 menos 5, 5. E 2 menos 1, 1. Então, 150 quilos. Agora, nós vamos para o livro de Geografia. Nós estávamos falando sobre as mudanças urbanas e aqui nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, né? Então, aqui a foto abaixo mostra a área da praia de Boa Viagem, no Recife e no Pernambuco. E observe as imagens, né, e verifique as mudanças ocorridas com o tempo. Então, aqui a praia de Boa Viagem em 1950 e aqui em 2017. Então, analisem as diferenças, se ocorreram diferenças na paisagem, né? Então, agora a gente vai ler um relato aqui de um arquiteto que mora no Recife há anos. Eu me lembro que a praia de Boa Viagem, em 1945, era exclusivamente a avenida e um pequeno retorno na direção para o centro. O bairro era um povoado distante. Aos poucos foi mudando, passou de lugar de banho para ter casas grandes. E quando muda o conceito de praia para moradia, verticaliza. Imagino que a verticalização tenha começado nas décadas de 1950 e 1960 mesmo. Hoje, Boa Viagem não é a praia. Não tem a praia, mas ninguém quer saber dela, porque ela não tem as mesmas condições salutares daquela época. Então, aqui, ó, em qual das fotos a praia de Boa Viagem tem mais elementos naturais? Por quê? Então, aqui, ó, qual que tem mais elementos naturais? A1, né? Então, a gente vê mais areia, mais vegetação, né? Então, na 1. Então, segundo o texto, o que ocorreu na praia de Boa Viagem quando o povoado deu lugar à moradia? Então, basicamente, a verticalização, tá? E aí, pessoal, vou explicar para vocês o que é essa verticalização. A verticalização, ela tem muito a ver com a urbanização, tá? Que consiste na construção de grandes edifícios. Então, por falta de território, né, não tendo mais como se expandir, de construir horizontalmente, quer dizer, uma casa do lado da outra, né, construções uma dos lados da outra, o que se fez? Verticalizou, né? Então começou a construir para cima, então muitos edifícios, tá? E isso mudou bastante a paisagem, né? Muda bastante a paisagem de qualquer lugar, igual a gente vê aqui, ó. Grandes edifícios que foram erguidos, né? A verticalização, né? Que mudou a paisagem. Minha coleção de palavras de geografia. Neste capítulo estudamos características dos ambientes urbanos. Então, o que significa a palavra ao lado? O que significa cidade, pessoal? Vocês sabem o que significa? Então, cidade, ela quer dizer, corresponde
de maneira geral, a área urbana do município, tá? Então, aqui é só para a gente comentar, tá? Então, cidade é a área urbana do município. A diferença entre cidade e município. Vocês veem diferença entre cidade e município? O município ele é uma subdivisão de um estado, tá? É administrado por uma prefeitura. Os municípios eles são compostos tanto pela área rural, que é denominada campo, e também uma área urbana, que é denominada cidade, tá? Então, a cidade, como foi dito já, é a área urbana de um município, tá? Ela fica a área urbana que abrange o município. Agora, nessa página aqui, nós vamos só ler e comentar, tá? Vimos que com o passar do tempo, as paisagens urbanas podem sofrer muitas transformações. Novos elementos são construídos, antigas construções são demolidas ou renovadas, o espaço nas cidades é ocupado de forma cada vez mais intensa. Na maior parte das cidades brasileiras, essas transformações ocorrem de forma rápida e espontânea, sem planejamento. Esse crescimento desordenado costuma gerar problemas e compromete a qualidade de vida de seus habitantes. A construção de moradias e indústrias em áreas de encostas de mananciais ou sem infraestrutura está diretamente relacionada a problemas ambientais, como a erosão do solo, a poluição dos rios e córregos, entre outros. Esses problemas afetam a vida da população, que sofre com doenças e falta de moradia e saneamento adequado. Veja a foto ao lado. Então, aqui, pessoal, a gente vê a foto de uma moradia à margem de um rio totalmente poluído pelo despejo do esgoto sem tratamento, tá? Céu aberto, olha só. Então, isso aqui vai causar doenças, vai afetar a população que vive aqui. Então, é um problema muito grave. E aqui nós temos uma charge, tá? Vamos analisar essa charge e vamos conversar um pouco sobre ela. Primeiro nós vamos começar a falar, pessoal, sobre cidadania. Vocês sabem o que é cidadania? O que significa a palavra cidadania? De forma geral, a cidadania é a qualidade de ser cidadão. Então, o cidadão ele tem que ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres, tá? Significa também participar da sociedade, então tem que ser um cidadão atuante, né, sempre de forma ativa, e essa condição de cidadania, ela envolve tanto as pessoas como o governo, tá? Porque o governo também ele tem que garantir o direito das pessoas, e as pessoas também têm que cumprir com os seus deveres para manter a ordem, né, e uma boa harmonização na sociedade. Que problemas característicos das grandes cidades brasileiras é retratado na charge? Então, pessoal, a gente vê aqui nessa charge que o problema retratado é a ocupação irregular na área, né? Nessa área de encosta e os deslizamentos de terra, que quando chove muito, vai deslizar essa terra, vai derrubar todas essas casas, né? Então, podem sofrer acidentes, as pessoas vão perder tudo, podem até perder suas vidas, tá? Como esse problema afeta a qualidade de vida dos habitantes